Banco de horas e horas extras. Com certeza, esses são dois termos que você já ouviu falar ou até tem eles aí na sua empresa. Mas qual será o melhor? Será que existe um melhor? Será que existe uma regra para todas as empresas? Bom, antes da gente entrar realmente no que é melhor, que não é, se é que existe um melhor ou não, uma regra para isso, vamos no conceito. O que é um banco de horas? O banco de horas nada mais é do que uma conta corrente, vamos por assim, onde o empregado trabalha horas além da jornada que ele foi contratada e vai somando nesse conta corrente. E desse conta corrente também, ele consegue, se ele chegar atrasado, se ele de repente precisa tirar um dia de folga, ele precisa ir ao médico acompanhando alguém, acompanhando a mãe, que o atestado não abonaria essa falta. Então ele pode negociar com a empresa, olha, eu tenho um banco de horas, desconta do meu banco de horas esse dia que eu não vou vir. Esse é o conceito de um banco de horas. Para isso que serve um banco de horas. A legislação trabalhista, a CLT, permite que, caso o empregado trabalhe mais do que a jornada, ao invés da empresa todo mês despender esse pagamento, pagar como horas extras, conceda essas horas em folgas para ele no final de um determinado período que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá, já viu qual é o conceito? E agora, qual que é melhor? É ideal que eu some as horas? Ou não, é ideal que eu pague por mês? Ouvi dizer que sempre banco de horas é melhor. E como que ele funciona? O banco de horas, você pode fazer um acordo desde a reforma trabalhista lá de 2017. Você pode fazer um acordo diretamente com o seu empregado. Não precisa nem ser por escrito, é o que a gente chama de acordo tácito. Se as horas que ele trabalhar no mês, ele conseguir folgar no mesmo mês. Que antigamente a gente chamava de compensação, hoje chama tudo banco de horas. Esse é o banco de horas de um mês. Que para esse banco de horas, você não precisa de um acordo por escrito. Basta uma negociação com o empregado que está tudo certo. O que é preciso, você não precisa ter o acordo por escrito, mas o controle das horas é extremamente necessário. Até para lá na frente, se ele entrar com uma reclamação trabalhista falando, olha, trabalhei e não recebi, você tem tudo documentado. Esse é o primeiro banco de horas. O segundo banco de horas que existe é o banco de horas que você firma expressamente, ou seja, por escrito, empresa e empregado. Esse também passou a ser possível com a reforma trabalhista de 2017. Esse banco de horas, ele tem o prazo um pouquinho mais estendido para você conceder as folgas para ele. Esse prazo é de 6 meses. Então, se você fizer um acordo por escrito com o seu empregado, você tem um prazo de até 6 meses para conceder essas folgas dele, para o que a gente chama de zerar o banco de horas. E existe um terceiro, que já existia antes, que agora continuou, que é o banco de horas vindo do sindicato, por uma imposição do sindicato por convenção coletiva. Esse banco de horas precisa necessariamente da intervenção do sindicato e ele pode ser zerado em 1 ano. Então, o empregado trabalhou, anotou no banco de horas as horas excedentes dele. Você, como empresa, tem até 1 ano para conceder essas folgas para ele, ou, ao final desse ano, você desembolsa esse pagamento. Tá, mas você está falando de desembolso de pagamento, no final, tudo bem. Fiz o acordo com ele de 6 meses, sem intervenção do sindicato. Só empresa e empregado. Depois desses 6 meses, não consegui conceder as folgas ou ele não precisou se ausentar por algum motivo que ele usasse essas horas. Como que funciona? Ao final desse período, você vai apurar todas as horas que você anotou, que ele anotou, né, que ele trabalhou a mais e que você apurou que estavam ok, e vai pagar para eles com o devido acréscimo das horas. Se ele trabalhou em domingos ou feriados, soma 2, ou 50% se foi hora extra normal. Um ponto muito importante, tá?
essas horas extras não podem passar do limite diário de 2 horas por dia. Então, isso não só para banco de horas, tá? Isso é um parênteses que a gente está fazendo aqui de outro tema, mas que reflete no banco de horas. O empregado só pode trabalhar, a legislação só permite que ele trabalhe até 10 horas por dia, ou seja, numa jornada de 8 horas, ele só pode fazer 2 horas extras por dia. E voltando lá àquela pergunta lá atrás, qual que é o melhor? Existe uma regra? Bom, pelo que você está falando, se a gente for analisar friamente, vale mais a pena eu adotar o banco de horas do que ter esse desembolso todo mês. Ah, meu empregado faz muitas horas extras, meus empregados fazem muitas horas extras. Então, ao invés de ir pagando, eu vou acumulando essas horas e vou concedendo em folgas. Ao invés de pagar, ele não vem trabalhar. Seria muito simplória essa análise, mas não é bem assim. O que eu sempre falo para os meus clientes e que eu falo para vocês prestarem muita atenção. Não necessariamente o banco de horas é a melhor solução para a sua empresa, para a redução das horas extras na sua empresa. Por que eu falo isso? A gente precisa analisar caso a caso. Se você tem uma empresa muito enxuta, onde você não consegue, não importa, janeiro, fevereiro, qualquer mês do ano, você não consegue conceder folgas para nenhum de seus empregados. Então, seria uma análise até estratégica. Então, você senta junto com o seu financeiro, mesmo veja com ele, olha, se está ocorrendo muitas horas extras, ou a gente está precisando de um novo empregado, ou tem alguma coisa que está errado. Vamos analisar o que está acontecendo. E se você tem essas horas extras, mas você fechou o banco de horas de 6 horas, de 6 meses. Você fechou os 6 meses e você não conseguiu conceder, você vai ter que desembolsar todas aquelas horas extras de uma vez só. Por isso que eu falei que você precisa sentar com o seu financeiro e analisar caso a caso. Se você tem a disponibilidade de conceder folgas, Letícia, eu consigo trabalhar com um rodízio, um cobre a folga do outro, então perfeito. Faça esse controle e o banco de horas é perfeito para você. Mas, caso você não consiga ter essa administração, poxa vida, se esse empregado ele é crucial, se ele sair de folga, eu não posso dar folga para ele. Então você vai ter que analisar o custo-benefício. Vale mais a pena pagar as horas extras dele mês a mês ou esperar 6 meses para pagar o banco, para zerar o banco de uma vez só? O desembolso, acredito eu, que vai ser maior. Então é mais uma questão financeira, de uma análise estratégica do que jurídica. Então por isso que eu volto lá atrás. A resposta, como sempre, a resposta que os empresários odeiam, mas que o advogado sempre dá. Depende. Qual que é o melhor? Banco de horas ou horas extras? Depende. Depende do seu cenário. Você vai precisar analisar com o seu financeiro, analisar com a sua operação para entender. Não, vale a pena eu pagando mês a mês para não ter aquele desembolso final. Ou não, eu consigo encaixar uma folga durante esse período. Então, para você, pode funcionar. Esse foi o assunto da aula de hoje, banco de horas. A gente poderia falar por horas a fio aqui, como a hora, como conceder, como não conceder, mas o básico que vocês precisam entender para colocar em prática aí na sua empresa é se funciona ou não para você. Se você ficou com qualquer uma dúvida a respeito de horas extras, de banco de horas, deixa no chat que a gente vai responder para vocês. Até breve!